Recentemente eu ouvi uma frase que me pegou. Eu não gosto de ler, assim a pessoa disse. Mas eu me recuso a aceitar esse argumento, porque no meu ponto de vista, não é que você não gosta de ler. Você simplesmente não encontrou o estilo que te agrada, né? Então aqui esse vídeo vai ser um vídeo curto, destinado a apontar algumas dicas para você que quer se tornar um leitor, mas não tem esse costume, né? Como começar? Primeiro ponto, e recorrendo àquela clássica analogia da leitura com a academia. Comece com pouco peso. Não vai encarar um calhamaço desse de cara. Comece com pesos mais leves. Comece com livros menores, com a linguagem mais acessível. Afinal de contas, você está começando agora. O importante não é começar, é continuar, é a constância. Segundo ponto. Você está começando, então você não sabe o estilo que te agrada mais. Então, dê chance para diferentes estilos literários, existem vários. E uma maneira, pelo menos que eu uso, para diminuir as chances de eu me frustrar, de você se frustrar com o livro que você vai ler, é começar com aqueles autores que já são consagrados. Então, as chances de se frustrar serão menores. Por exemplo, se você gosta ou quer ler algo sobre crônica, crônica é um estilo que, inclusive, muito indicado para quem está começando. São histórias curtas do cotidiano, às vezes histórias de uma página, 2, 3 páginas. Então, você quer começar devagar? Vai de crônica. Vai nos clássicos. Luiz Fernando Veríssimo, né? Tenho aqui, por exemplo, Comédias da Vida Privada. São histórias curtíssimas. É uma boa pedida e é um autor brasileiro já bastante consagrado. Se você vai ler algo de poesia, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, um poeta famoso, consagrado aqui no Brasil. Se você vai ler algo de terror, busque Stephen King. Stephen King é um famoso escritor de terror no mundo todo. Vou ler algo de distopia, ficção. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É um livro muito bem aceito pela crítica, muito bem avaliado. Se você gosta de investigação policial, por que não começar com Sherlock Holmes? Se não, vai ler algo de um romance histórico. Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame. A chance de você se decepcionar, certamente, será menor. Terceira dica. Quando a gente lê um livro, a gente quer comentar a respeito desse livro com alguém, quer trocar impressões. E hoje a internet está cheia de canais, inclusive esse, que se destinam a isso. Ou seja, a minha dica é, lê o livro, não tem alguém com quem conversar sobre aquele livro, vai no YouTube e busca, mas busca não a resenha, não a sinopse do livro, mas a análise dele, né? Porque, afinal de contas, a resenha é um resumo da história. O livro é mais do que isso, né? Busque análises, porque com essas análises, às vezes já aconteceu muito comigo, você se depara com aspectos que você tinha deixado passado batido, e a partir daquela visão compartilhada contigo pela internet, você deu mais valor naquele livro que antes você não tinha visto tanta coisa assim. Então, veja pessoas que estão se dedicando a falar, não apenas resumir a história, mas analisar essa história. Outro ponto, dica 4, indicações. Se você conhece uma pessoa que lê e que tem gostos parecidos com os seus, a chance dele te indicar um livro que você vai gostar é maior. Ponto fundamental que às vezes é óbvio, mas nem tanto. Aí às vezes a gente tem que dizer o óbvio. Você vai ler, só leia. Não precisa ser muito tempo. Você vai começa com um pouco, ou não, meia hora. Mas a meia hora que você estiver lendo, você vai só ler. Você vai pegar o seu aparelho celular, vai desconectar da internet para ele não ficar apitando com notificações e vai usar ele a seu favor. Eu, particularmente, tiro da internet, desconecto da Wi-Fi ou dos dados móveis
e põe um despertador. Joga ele para lá e coloco, não, se eu me propus a ler meia hora, eu coloco ele para tocar daqui a meia hora. Antes dessa meia hora passar, eu não vou fazer nenhuma outra coisa que não aquela leitura. Então, foca. Outro ponto também importante, não para gente que já é adulto, mas para você que tem filhos pequenos, né? O melhor jeito de formar um bom leitor é quando criança, é mais fácil. Nada impede, eu particularmente só fui começar a ler depois de adulto, depois de já trabalhando. Mas se você tem uma criança pequena, né? É o momento que se você quer estimular ela a leitura, leia com ela, fale de livros com ela, dê exemplo, leia próximo, né? Que a criança também, ela gosta de imitar a gente, né? E uma sétima dica também que é muito importante, se inscreva aqui nesse canal, porque eu sempre vou estar semanalmente divulgando, indicando algum livro para leitura. O meu cuidado aqui sempre vai ser indicar um livro que eu de fato gostei. E se eu não tiver, eu vou tentar falar, olha, esse livro é para quem gosta de mistério, esse livro é para quem gosta de romance, né? Então, essa é uma dica muito importante. Por fim, eu gostaria só de reforçar, né, a importância da leitura, né? Quando a gente lê mais livros, a gente consegue ler melhor o mundo, porque afinal de contas a gente não lê apenas palavras, a gente lê gestos, lê lugares, lê atitudes. Então, siga essas dicas que eu tenho certeza que você vai começar a ter mais prazer com a leitura e vai fazer dela algo tão comum na sua vida como escovar os dentes.